Você não fecha a sua Bíblia, nós vamos ler no capítulo 23, o verso 3, parte A. Jó 23, 3, a primeira parte desse verso, até o ponto de exclamação. Jó 23, 3a. Vamos ler todos juntos? Se eu soubesse onde eu poderia achar. Só até aqui. Durante essa semana, eu tenho, acho que é formiga no pé. Durante essa semana, meus irmãos, eu visitei um irmão lá do seminário que saiu, venceu a luta contra o Covid. E esse irmão, um irmão muito querido, ele estava com 13 quilos a menos. Ele passou pelo CTI, passou pela UTI. Segundo os médicos, no quadro que ele chegou, apenas 5% sobrevivem, ou seja, a cada 100, 95 morrem e 5 sobrevivem. E ele estava assim muito, vamos dizer assim, debilitado, com aquela respiração fraca, andando fraco. A gente vê que, apesar de estar livre do Covid, ele ainda não estava livre dos efeitos do Covid. Já tinha passado o seu período de quarentena, mas provavelmente o seu processo de recuperação ainda caminha mais algum tempo. Na semana passada também eu coloquei no grupo, uma pessoa me procurou, uma pessoa que a gente nem é muito próximo, mas ela se lembrou que eu era cristão e ela, passando por uma dificuldade grande, ela pediu oração para mim e para a igreja. Falou: olha, aconteceu o seguinte, uma menina de 1 ano e meio se afogou. E foi uma situação muito triste, porque no momento que toda a família estava junto, mãe, tia, avó, avô, pai, né? E aquela criança ficou desacordada, teve que ser entubada. E durante essa semana, uma das coisas que eu refleti bastante é sobre o sofrimento. Será que o sofrimento ele faz parte da vida do cristão? Ou será que o sofrimento ele é exclusivo na vida daqueles que não conhecem ao Senhor? Será que o sofrimento é uma consequência direta do meu pecado, do seu pecado? Então eu gostaria de, através da exposição do livro de Jó, nós vamos dar uma passada pelo livro. Então fique com a sua Bíblia aberta. Nós vamos buscar uma orientação da palavra do Senhor para o sofrimento. E a primeira coisa que eu gostaria de propor aqui para os irmãos hoje talvez esse verso não faça muito sentido. Se eu soubesse aonde o poderia achar. Vocês já assistiram um filme que começa pela primeira cena? E você vê aquela cena, aquilo te traz uma curiosidade, mas você não consegue entender. Você precisa assistir o restante do filme. Normalmente ele fala assim, tipo, 3 anos antes, 2 semanas antes. E aí, para depois você chegar ao entendimento. E é isso que nós vamos fazer. A minha proposta é que a gente veja esse livro de Jó em 4 cenas. Na primeira cena nós vamos ver que há um problema. Há um problema bíblico e nós vamos explorar esse problema. Na segunda cena nós vamos ver que quando nós olhamos para nós hoje, também há um problema. Na terceira cena nós vamos ver que há uma solução desse problema bíblico, aonde nós vamos voltar nesse verso para a gente poder entendê-lo. E na quarta cena nós vamos ver que também há uma solução para os nossos problemas. Essa é a proposta. Então, como essa cena ela está do meio para frente, volte comigo em Jó, capítulo 1. Volte a sua Bíblia até lá.
Quando nós olhamos para o livro de Jó, o livro de Jó é um livro bem conhecido, inclusive um livro conhecido por aqueles que não são cristãos. Quem já ouviu falar sobre a paciência de Jó? Então você não precisa ser crente cristão para ter nascido numa igreja para saber um pouquinho sobre o livro de Jó, né? O que nós vamos ver é o seguinte, que o livro de Jó, logo no seu primeiro capítulo, ele apresenta quem era Jó. E isso eu tenho certeza que você vai decorar hoje. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A primeira coisa e uma informação muito importante para nós, é saber quem era Jó. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. No verso 2, nós vemos uma informação sobre a sua família. O verso 2 diz, pessoal, o verso 2 diz o seguinte: ele tinha 10 filhos. Para aquela época, uma família numerosa era uma família muito abençoada por Deus. Então nós tínhamos um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, e no verso 2 a família é apresentada, família numerosa. No verso 3 há um relato de quais eram os seus bens. E os seus bens eram o seguinte: ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos no Oriente. Ele era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, tinha uma família numerosa e possuía muitos bens. Quando nós vamos para o verso 4 nos diz que a sua família era uma família que se relacionava muito bem. Chegava no fim de semana, os seus irmãos chamavam as suas irmãs e davam um banquete. Então nós temos um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, que tinha uma família numerosa, que possuía muitos bens, que tinha homens a seu serviço e que ainda possuía uma família que se dava muito bem. No verso 5, nós vamos ver que Jó oferecia sacrifícios. Jó oferecia sacrifícios porque ele pensava o seguinte: pode ser que os meus filhos tenham pecado. Então Jó era o sacerdote daquele lar. Então você vê um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, possuía uma família numerosa, tinha muitos bens, a sua família se dava bem, mas não só isso, ele cumpria a sua responsabilidade de homem, de pai, de sacerdote do lar. Ele apresentava a sua família, ele apresentava os seus filhos diante do Senhor e oferecia sacrifícios para ele. Mas quando chega no verso 6, acontece uma narrativa até o verso 10, até o verso 11. E essa narrativa é uma narrativa de quando, diz o texto, que estavam a se apresentar diante de Deus algumas pessoas, e de repente chega Satanás. Satanás chega diante de Deus. E é interessante que a conversa parte de Deus. Veja o verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou Deus a Satanás: de onde vens? Satanás então responde: de rodear e passear pela terra. Verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Jó, debalde, ou seja, em vão, teme a Deus? Acaso o Senhor não o cercaste
com bens a sua casa e com tudo que ele tem, o cercaste com bênçãos, a boa obra de suas mãos abençoaste, e seus bens se multiplicaram na terra. Ou seja, Deus chega para Satanás. Quem começou essa história foi o próprio Deus. Ele chega para Satanás e fala assim: você está vendo o meu servo Jó? O que ele é? Vocês já decoraram, não já? Mais uma vez o texto fala: homem reto e íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Aqui nós já aprendemos uma lição. Satanás não tem poder nenhum sobre o homem, a não ser que Deus permita. Quem dá uma cutucadinha assim no rim de Satanás é Deus. Ele provoca. Deus provoca Satanás e fala: você está vendo aquele ali? Pode tentar. Mas Satanás é atrevido. Ele responde à provocação, falou: também o Senhor deu tudo para ele. É fácil glorificar ao Senhor quando se tem tudo. Deus então decreta a sentença, não Satanás. Deus decreta a sentença. Sempre é Deus, gente. Esquece Satanás. Satanás é o Satanás de Deus, como dizia Calvino. Ele não tem poder nenhum, a não ser que Deus não permita a ação dele. E aí então, no verso 11, Deus diz: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verá se não blasfema contra ti na tua face. Desculpa, isso foi a proposta de Satanás. E no verso 12, então agora Deus decreta aí a sentença: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Mais uma coisa que a gente aprende: Deus falou, toca sobre ele, mas sobre ele não estenda a mão, sobre a sua vida, porque quem dá a vida e quem tira a vida é o Senhor. E aí então nós temos a primeira parte. Quando a gente segue dos versos 13 até o final do capítulo, Deus começa a tirar todas as coisas. Aquele homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal e que tinha 7 filhos e 3 filhas, Deus permite que todos morram. Os seus animais são roubados. Ele já não tem mais os seus bens. Aquela família que se reunia de fim de semana, agora já não existe mais. Aquele sacerdote já não tinha mais por quem orar, porque a sua família foi tirada. Mas o que acontece depois disso é que Deus ainda não estava satisfeito. Deus ainda tinha algo mais. Deus volta a provocar Satanás. Isso a gente vê no capítulo 2. Quando Deus provoca Satanás, Satanás diz que ele não blasfemou contra Deus, porque ele ainda tinha saúde. Não sei se vocês já perceberam que talvez uma das coisas que as pessoas mais desejam na virada de ano é que a pessoa tenha saúde. Você tenha saúde. Porque com a saúde é verdade. Se nós ainda temos a saúde, nós temos condições de recuperar tudo aquilo que foi perdido. Mas Deus permite que até mesmo a sua saúde seja tirada. A ponto de Jó, com um caco de telha, coçar as suas feridas. Então nós temos aqui um problema. E nós precisamos resolver. Não, nós não damos conta, a Bíblia resolve. Nós temos um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Meus irmãos, tudo aquilo que a Escritura pede para a gente ser. Um homem reto, um homem que segue o seu caminho, sem se desviar. Um homem íntegro, aquilo que ele fala é integral, não se divide, não tem coisa que mistura ali no meio. Um homem temente a Deus.
um homem que temia ao Senhor acima de todas as coisas, e um homem que se desviava do mal. Mas mesmo assim, Deus permite que todas as coisas aconteçam com ele. Então essa é a primeira cena que nós vamos ver. A segunda cena que eu queria propor com os irmãos, ela deixa um pouco de lado Jó, ela deixa um pouco de lado o relato bíblico, e ela vem até nós. Jó nós podemos dizer que Jó foi um exemplo de servo sofredor. Jó foi obediente em tudo, assim como o nosso Senhor Jesus, mas ainda tinha problemas. Todos os tipos do Velho Testamento têm imperfeições. E mesmo ele sendo uma pessoa muito acima da média, mesmo dos homens bíblicos, nós não vemos Deus dirigir essas 4 qualidades para nenhum outro homem na Bíblia. Mesmo ele sendo esse homem, Deus permite todas essas coisas acontecer. Quando eu lembro de mim, me comparo com Jó, eu fico pensando, Deus permitiu todas essas coisas para esse homem. O que Deus pode permitir para a minha vida? E Deus tem permitido sofrimentos na vida do seu povo. Deus tem permitido sofrimento na minha vida, e eu acredito que tem permitido sofrimento na sua vida. Nós esperávamos que 2001 fosse um ano que nós não estivéssemos mais falando sobre a Covid, que nós não estivéssemos mais temerosos com os nossos parentes. Hoje mesmo a minha família não veio porque a minha filha teve febre de manhã, nem um ano tem, totalmente exclusa do grupo de risco, mas a gente não sabe. A gente fica pensando, né? Pode ser, então a gente não pode brincar. Enfim, Deus tem permitido provas na vida do seu povo. Deus tem permitido provas naturais. Deus permite aquelas coisas que acontecem naturalmente na vida do cristão. O cristão está suscetível a ficar doente, o cristão está suscetível a perder o emprego, o cristão está suscetível a perder talvez a sua mãe, o seu pai, que é a base do que você tem. E são coisas naturais na nossa vida. Mas mesmo assim Deus usa essas coisas para que a gente possa aprender alguma coisa. Agora, nem todas as coisas elas ensinam as pessoas. Porque se simplesmente o sofrimento fosse suficiente, para que as pessoas se convertessem, no final de 2020 a gente teria uma igreja no mundo todo. Porque nós vemos essa doença assolando toda a humanidade. Então o sofrimento por si só, ele não é suficiente para que Deus nos ensine. Mas o sofrimento aliado à nossa sensibilidade de que Deus pode estar nos tratando, de que Deus pode ter algo mais para a nossa vida, faz com que a gente possa crescer, com que a gente possa sair um pouco melhor de quando a gente entrou. Se tem uma coisa, meu irmão, que se você ainda não aprendeu, você deve aprender essa noite, é que Deus prova aqueles que Ele ama. Deus prova aqueles que Ele ama. E normalmente, a prova do Senhor, ela dói, ela custa algo na nossa vida. Então, meu irmão, se prepare, porque Deus pode te provar. Satanás não tem poder algum de te provar. Quem prova o seu povo é o próprio Deus. Talvez Satanás coloque algumas tentações na sua vida. Talvez Satanás não se alegre com seus joelhos dobrados diante do Senhor. Mas todas as provas colocadas sobre as suas costas, elas vêm do Senhor. Então, eu não conheço cada um de vocês e não consigo contextualizar o que aconteceu na vida de Jó,
pessoalmente para cada um de vocês, mas o Espírito Santo nesse momento pode fazer. Da clareza de que algo ou as coisas que aconteçam, que venham acontecer com você, não fugiram do controle do Senhor. Todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor. As boas nós temos muita facilidade de reconhecer, dar glória a Deus e dizer que vem do Senhor. Mas as difíceis, a gente às vezes fica pensando que não vem de Deus. Meus irmãos, o que nos separa de todas as outras doutrinas é que nós cremos na soberania de Deus. Amém. Ninguém tem poder maior na sua vida do que o poder de Deus. O que faz você crer que todas as situações na sua vida estão debaixo do controle de Deus. Então nós chegamos na terceira cena, e talvez uma cena que comece a nos trazer esperança. Se na primeira cena nós vemos um problema na vida de Jó, daquele homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, na segunda cena nós vemos que há problema na nossa vida. Agora nós vamos ver que Deus começa a apontar por que aquelas coisas estavam acontecendo com Jó. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção, meus irmãos, é para, mais uma vez, no capítulo 1, quais foram as reações de Jó, quais foram as reações de Jó diante da perda de tudo aquilo que ele tinha. E nós vamos ver isso em capítulo 1, Jó 1, versos 20 até 22. Meus irmãos, todas as coisas lhe foram tiradas, e Jó adora o Senhor. Leia comigo o verso 20, 1:20. Diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Meus irmãos, você lembra o que foi tirado de Jó? Quando eu falo tudo, talvez tudo é muito a ponto até a gente não entender. Lhe foram tirados os filhos, lhe foram tirados os bens, lhe foram tirada a função de sacerdote. E esse homem adora o Senhor. Verso 21. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele bendiz o Senhor. Seguindo, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu falta nenhuma a Deus. Jó adora, Jó bendiz, Jó louva e Jó não peca. Só que até aqui talvez você fale, mas ainda não tinha sido tirada a saúde. Vamos para o capítulo 2, depois que a sua saúde é tirada, depois que não lhe resta mais, nem mesmo as condições, as forças de ficar em pé. Vamos no verso 9. Então sua mulher disse: ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A esposa não morreu foram os filhos. Então ela resolve abençoar o seu marido, dizendo: amaldiçoa o seu Deus e morre. E olha qual foi a resposta dele, diante da afirmativa da esposa, diante da circunstância que ele vivia. Verso 10. Então lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Meus irmãos, eu confesso que eu me sinto envergonhado de ler isso daqui, porque às vezes muito menos do que isso me é tirado, e eu já vou começar a murmurar, a reclamar com o Senhor. Todas as coisas lhe foram tiradas. Jó adora o Senhor, Jó louva o Senhor, Jó bendiz o Senhor, Jó não peca contra o Senhor, Jó confronta a sua esposa e se mantém íntegro, mesmo diante das perdas. E aí, meus irmãos, nós podemos chegar agora no verso 23, 3. Abre novamente a sua Bíblia. Ah, se eu soubesse aonde o poderia
achar. Meus irmãos, Jó está aqui sem todas as coisas, no auge do seu sofrimento, e o que o Jó queria era a presença de Deus. Meus irmãos, para trazer isso para algo que a gente possa entender, é um homem clamar por aquela mão que acabara de lhe esmagar. Quem tira todas as coisas de Jó não foi Satanás. Satanás não tem o poder de nos tirar nada. Quem tira todas as coisas de Jó foi o próprio Deus. No momento que Jó não tinha mais forças, no momento que Jó não tinha mais saúde, no momento que Jó não tinha mais amigos, ele se lembra daquela mão que acabara de lhe esmagar. E é sobre essa mão que Jó está falando. É sobre essa mão que Jó está clamando. Ah, se eu soubesse aonde eu poderia o encontrar. Meus irmãos, esse homem que era íntegro, que era reto, que era temente a Deus e que se desviava do mal, ainda precisava de alguma coisa. Esse homem ainda não estava completo, e por não estar completo, Deus permite todo esse sofrimento na vida dele. E o nosso tema de hoje é que Deus tem propósito no sofrimento dos seus filhos. Meus irmãos, você não precisa conhecer muito a Deus para imaginar que Deus não se alegra com o nosso sofrimento. Não é a metodologia de Deus se alegrar do sofrimento da vida daqueles que Ele deu o seu próprio filho para conquistar. Se Ele quisesse, Ele poderia ter deixado cada um de nós morrer nos nossos delitos e nos nossos pecados. Era mais fácil. Para que entregar o seu filho? Se Deus nos amou a ponto de entregar o seu próprio filho, Ele teria alguma alegria em ver eu e você sofrer? Ele teria alguma alegria em ver Jó sofrer? Uma das coisas, meus irmãos, que nós podemos nos alegrar é porque Deus tem mandado um sofrimento em menor proporção para mim e para você. Porque Ele sabe que talvez eu e você, a gente não resista como Jó. Deus não tem propósito em nossos sofrimentos. Com essa expressão de Jó 23:3, a gente consegue começar a ver que tinha algo a ser tratado. E esse algo é que, até esse momento, Jó não poderia enxergar o Senhor. Eu convido você agora a abrir as suas Bíblias, e nós já estamos acabando, no capítulo 38, verso 4. Meus irmãos, a gente deu uma puladinha aqui, né? Do 2 até o 38, a gente passou só no 23. O que acontece então do final do 2 até o 38? É uma conversa de Jó com seus amigos. O tempo inteiro os amigos de Jó acusando ele, dizendo que aquela situação era uma consequência direta dos seus pecados, fazendo com que Jó confessasse algo que ele não podia confessar. Então aqueles que eram amigos não puderam ser amigos nessa hora, não conseguiram aconselhar. Então isso acontece do meio do capítulo 2 até o capítulo 38. Com essa paradinha no 23 que nós temos. Eu queria te convidar a ler esse verso 4. Quando nós lemos do capítulo 38 ao capítulo 39, talvez uma das porções mais lindas da Escritura. Porque aqui nós temos o próprio Deus falando de si mesmo. E Ele começa a revelar um pouco daquilo que Ele é, como Ele faz as coisas. Alguém lê, por gentileza, 38:4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-nos se tens entendimento. Onde estavas tu?
quando eu criei a terra. Ô Jó, você não está entendendo. O tempo inteiro Jó discutia com os amigos dele, querendo provar que ele conhecia a Deus, que ele conhecia os propósitos de Deus. Mas no capítulo 23, 3, ele confessa que ele não estava vendo o Senhor, que os olhos dele não podiam contemplar o Senhor. Deus então se dirige para ele, eu vou ler numa versão um pouco mais poética do que essa. Aonde estava você, Jó? Aonde? Quando eu criei a terra? Responda se você acha que sabe alguma coisa. Quem é que decidiu as dimensões que a terra deveria ter? Certamente sabe disso. Deus foi irônico com ele. Óbvio que ele não sabia, mas pela conversa dele era como se ele soubesse. E quem foi que fez as dimensões com a linha de medir? Os alicerces da terra estão apoiados em quê? Você não sabe tudo, Jó? Você não é um sabidão? Quem colocou a sua primeira pedra, enquanto a estrela da manhã cantava em coro a todos os seres celestiais? Verso 8, quem prendeu o mar, fechando as suas portas, quando ele saltava do ventre da terra? Meus irmãos, faltava alguma coisa para esse homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal conhecido. Esse homem precisava entender sobre a soberania de Deus, que Deus tinha direito, poder, autoridade e condições de colocá-lo em qualquer situação, simplesmente porque ele era soberano, simplesmente porque ele havia o criado, simplesmente porque ele criou todas as coisas. E ele se dirige para Jó e pergunta: Jó, aonde você estava quando eu criava todas essas coisas? A sua vida é como um pó. O seu cérebro é limitado e você nunca vai entender todos os desígnios de Deus para a sua vida, a não ser aqueles que estão registrados na Santa Palavra, que não deve ser 0,0000 nada da essência de Deus. 100% do que nós precisamos para a salvação. Mas quem somos nós para sondar o nosso Deus? E então eu gostaria de chegar na última cena, que assim como Deus apresenta uma solução para Jó, e essa solução está em Jó 42, abra sua Bíblia. Agora vai ser realmente o último capítulo que a gente vai ler, porque não tem mais. Se tivesse, a gente ia ler mais um pouquinho. E atente os seus olhos para Jó 42, 2. Diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus irmãos, foi necessário aquele homem passar por todas aquelas coisas para que ele pudesse fazer essa declaração. Se você ler os capítulos de 2 a 38, Jó tinha uma solução para tudo. Era como se Jó soubesse de todas as coisas, mas ele não podia declarar isso. Bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó precisava passar por aquilo para que ele pudesse sair daquele momento mais forte. Veja comigo também o verso 5, que diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te podem ver. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te podem ver. Você se lembra como eu comecei a exposição de hoje? Falando de duas situações. Da visita que eu fiz para o meu amigo Erwin. Não tinha falado o nome, né? Agora eu falei. Da visita que eu fiz para ele. Meus irmãos, quando você faz uma visita para alguém que está saindo de um momento ruim, você pensa em abençoá-lo. Através de uma leitura bíblica, de uma exposição bíblica, através da companhia, através do seu gesto de solidariedade em estar ali com ele. Eu confesso que eu saí extremamente abençoado.
De cada 10 palavras que ele disse, 11 eram glória a Deus. Ele me disse que um dia, quando ele já não conseguia respirar, depois de 3 horas orando, ele pediu para Deus encurtar o seu sofrimento, porque ele não conseguia mais. Nesse momento, ele teve a clareza, ele não viu com seus olhos, ele não tocou com as suas mãos, mas ele conseguiu entender do Senhor que realmente ele não conseguia e nunca tinha conseguido nada, e quem conseguiria seria o próprio Deus. Quem o livraria daquela situação seria o próprio Deus. Para encerrar, eu gostaria de... Eu escrevi aqui, vou ler para vocês um pedacinho da última mensagem que a mãe da Emily, aquela menina que eu coloquei no grupo, pedindo oração, que se afogou, ela disse, diante do momento de sofrimento dela. Essa mensagem foi na quinta-feira. Mãe, ela está bem. Ela foi desentubada, os seus olhos já mexeram, ela foi colocada quase em pé na caminha. Graças a Deus, nós vencemos mais uma batalha. Deus é maravilhoso. Eu só tenho que agradecer. Meus irmãos, quando nós não passamos pelo sofrimento, é possível talvez você, se sentar do lado de um ímpio, se sentar de lado de um crente, conversar horas e horas e se esquecer de dar glórias ao nosso Deus. Mas no momento de prova, a única palavra que vem nas nossas bocas é o nome de Deus. Meus irmãos, o propósito do sofrimento é que nós possamos nos aproximar do nosso Deus. Existem outras formas de você se aproximar de Deus, mas uma forma infalível é quando Deus permite na vida do crente, do cristão, o sofrimento. O ímpio, não sei em quem que se agarra. Fico pensando no momento que alguém com Covid, depois de 3 horas sofrendo, sem conhecer o Senhor, aonde que ele se agarra? O Erlo, conhecendo ao Senhor, entregou a sua vida para o Senhor. E é o que nós devemos fazer, entregar a nossa vida para o Senhor e nos lembrar que ainda existem pessoas que não entregaram as suas vidas para o Senhor. Talvez o que você tem vivido é mais uma chance de reconhecer o senhorio de Deus na sua vida. Jó passou por todas aquelas coisas e pôde declarar: agora os meus olhos te veem. E fica a pergunta para nós hoje: é possível ver o Senhor? É possível contemplar o Senhor? Nós vivemos na melhor época do mundo, na melhor época desde a criação de todas as coisas. Lucas 10, 23 e 24 diz assim: voltando-se para os seus discípulos, Jesus disse em particular: bem-aventurados, felizes os olhos que veem as coisas que vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. João 14, 9: quem vê a mim, vê o Pai. Naquela época, Jó não teve o privilégio de enxergar o Senhor como nós enxergamos. Ele precisou passar por todos aqueles sofrimentos. A mim e a você, nesse momento, é poupado todo esse sofrimento. Basta que a gente olhe para Cristo, para que a gente possa conhecer o Pai. Aquele que olha para o Filho, olha para o Pai. Aquele que tem o Filho, tem o Pai. Se você ainda não recebeu o Senhor como Senhor da sua vida, hoje é momento. Você não precisa esperar passar por todas essas coisas.
você pode simplesmente ouvir o relato de Jó e entender que todas as coisas aconteceram para que ele pudesse ver a Deus. E que você creia que Cristo é aquele que nos leva para Deus. É aquele que nos tira do inferno, que é a consequência dos nossos pecados, e que abre os nossos olhos, para que a gente possa contemplar o nosso